No livro do profeta Joel, aqui no capítulo 2, no versículo 28, é um versículo lindo, poderoso. É o texto áureo do pentecostalismo no mundo. Quem é que nunca ouviu o apóstolo São Pedro recitar esse texto lá em Atos capítulo 2, quando alguém disse para ele: esses crentes estão bêbados? Pedro saltou no meio de uma multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Só que quando você conhece a história do que Joel está falando e como é que ele está vivendo, dá arrepios na gente. Não existe avivamento que venha em tempo de paz. Não há avivamento que venha em tempo de prosperidade. Não há avivamento que venha em tempo de bonança. Todos os avivamentos vieram em tempo de seca, em tempo de misérias, em tempo de desgraças, em tempo de crises morais, em tempos onde as nações estavam pervertidas, onde o gênero humano havia sido corrompido. Parece que os avivamentos só vêm quando alguém, não suportando mais o peso de existir no mundo injusto, no mundo pecaminoso, resolve sair do normal, sair da casinha, sair do seu quadrado e entrar na presença daquele que tudo vê. No tempo do profeta Joel, 850 anos antes de Jesus Cristo pisar aqui nesta terra, Joel não era um profeta conhecido, pelo contrário, era um garoto de 17 anos de idade. Israel estava vivendo o ápice, o apogeu do seu pecado. O Velho Testamento inteiro nós temos o símbolo de uma igreja. Eu sempre prego sobre isso, que o Israel do Velho Testamento, Agenor, é a igreja do Velho Testamento. Muitas pessoas podem até falar: não, pastor, a palavra igreja só passa a existir no Novo Testamento, porque ela é uma palavra grega, que vem do verbo eclésia, ou eclesia, que significa chamados para fora. Se o termo igreja vem do grego e significa chamados para fora, então eu posso afirmar com todas as letras categoricamente que o Israel do Velho Testamento é uma igreja, porque ela começa com Abraão, e quando começa com Abraão, começa com Deus dando a ele uma ordem: sai do meio da sua parentela. Era o Senhor dizendo: sai para fora. Vou falar de novo. Era o Senhor olhando para ele dizendo assim: sai para fora. Sai para fora dessa cidade, para fora da sua família, para fora dessa tenda e vai para um outro lugar. Esse é o termo igreja, chamados para fora. Então nós temos uma igreja no Velho Testamento. Só que o que aconteceu com esta igreja? Ela falhou, ela fracassou. A igreja do Velho Testamento, ela conseguiu transformar a bênção em maldição. Ela conseguiu transformar um Deus de paz em um Deus de ódio. Ela conseguiu fazer um Deus que tinha todas as benesses e paraísos e coisas boas para dar ao homem, dar na mão desse Deus um chicote e na outra mão desse Deus um cajado. E esse Deus que deveria amar, abraçar esta igreja, ele passa a desferir golpes sobre ela. Se você pegar o Velho Testamento inteiro e torcer ele, não se assuste se pingar sangue. Se você ouvir com seus ouvidos espirituais o Velho Testamento, não se assuste se você escutar gritos de ais e de uis, porque o Velho Testamento inteiro está debaixo da mão de um Deus que está irado. E esse Deus está irado por quê? Porque a sua igreja, a igreja que ele escolheu e estabeleceu no Velho Testamento, ela não conseguiu cumprir aquilo que ele queria. Pastor, o senhor está forçando a interpretação, o senhor está forçando a hermenêutica. Não estou, eu te dou provas. A Bíblia Sagrada começa com uma mensagem para o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vem Deus falando sobre o mundo. De repente, do nada, a Bíblia esquece o mundo e vai olhar para Abraão. De Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó os 12 filhos, os 12 filhos, a nação de Israel. E aí só fala de Israel, de mais ninguém. Não é à toa que o Velho Testamento só fala de Israel. Era Deus dizendo: eu vou levantar um povo, eu vou escolher esse povo, eu vou dar a ele as minhas ordens, eu vou dar a ele as minhas promessas, eu vou dar a eles as minhas leis. Eles vão executar e vocês vão ver o que vai acontecer com eles. Eles vão terminar na terra que manda leite e mel, vão terminar em paz, em vitória, em glória. Deus levantou Israel para que Israel fosse um modelo. Diga comigo, modelo para todas as nações vizinhas. Qual era a intenção de Deus? É que qualquer homem ou mulher de outra nação, quer seja dos heveus, heteus, girgazeus, egípcios e todos os povos do mundo antigo, principalmente da Mesopotâmia, ao olharem para o povo hebreu, desejassem ser como eles, em tudo.
Deus queria que os homens e os povos da terra olhassem para Israel e desejassem comer como eles, desejassem se vestir como eles, desejassem ter uma religião como a deles, desejassem ter uma adoração como a deles, desejassem ter casamento como o deles. Deus queria que Israel fosse um modelo, uma lâmpada que iluminasse o mundo que estava perdido já. Só que aconteceu o inverso. Deus queria que os homens se espelhassem em Israel. Israel começou a se espelhar nos outros povos. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, o Senhor falando, não é para ninguém aqui sair daqui e mudar para outro país em busca de um namorado, um esposo ou uma esposa. Alguém vai dizer, Deus quer se intrometer na vida conjugal das pessoas? Não, porque os textos não dizem só isso. Deus diz, não é para ir para lá, mas se alguém de lá quiser vir para cá, podem receber o estrangeiro. Olha o que Deus está querendo. Eu não quero que vocês saiam daqui para buscar gente lá fora, mas quem está lá fora vai olhar para vocês e vai dizer, ali é melhor do que aqui, então eu vou para lá. Quando Deus falou para eles, não é para comer esse tipo de comida, nem esse tipo de comida, nem esse tipo de comida, alguns israelitas acharam, Deus quer ser o nosso mestre cuca, Deus quer se meter na minha gastronomia, e não era nada disso. Deus queria proteger o corpo deles. Eles passaram uma temporada no deserto, com comida rançosa, poderiam ter uma disenteria, e uma disenteria dada em uma nação com 5 milhões de pessoas, a tendência era a falência, a destruição de uma nação inteira, mas Israel não entendeu isso. Deus queria que Israel fosse modelos para o povo, e o povo, ao invés de olhar para Israel e desejar ser como eles, pelo contrário, Israel desejava ser como os outros povos. Quando Deus disse a Israel, não é para homem colocar roupa de mulher. Ai, Jesus, fala ou não fala? Quando não é para mulher colocar roupa de homem, Deus não estava querendo se meter sobre o gênero humano. Deus não estava querendo se meter sobre a sexualidade deles. Não era nada disso. Era a forma de Deus dizer, eu não quero que a beleza feminina seja confundida com a beleza masculina. Eu não quero que quem andar pela rua olhe para você e não saiba o que você é, se você é isso ou se você é aquilo. Eu quero que não tenham dúvidas de você. Mas Israel não compreendeu isso. Como não compreenderam? Começaram a tombar e a cair. E quando começaram a pecar, Deus só tinha uma maneira de refriá-los, era mandar os profetas. E vinham os profetas e liberavam palavras de maldição, e o povo debochava, até que a maldição se cumpria. Quando a maldição se cumpria, o povo chorava, o povo se convertia. Aí Deus, por piedade e amor a eles, liberava um tempo de paz e de alegria. E por conta disso Israel começou a abusar da bondade de Deus. Só no livro de Juízes, Agenor, são 270 anos em que Israel fica se curvando diante de outras nações por causa de pecados. E em cada vez que eles se curvam, Deus levanta um juiz, para que esse juiz traga de volta a luz, para que esse juiz mostre a eles o que eles precisam fazer. E nem isso consegue converter esse povo. Eles saem do deserto, entram na terra prometida e transformam a terra prometida em um deserto. Eles saem da terra pagã do Egito e transformam a terra prometida numa terra pagã. E Deus vai dizendo, vai acontecer, vocês não estão acreditando. A minha misericórdia, ela tem limites. A misericórdia de Deus é como um laço colocado ao redor do homem e da mulher. E Deus vai dando corda, vai dando corda. E as pessoas dizem, ele nunca vai puxar. A corda nunca será esticada. Chega uma hora que a misericórdia de Deus, no seu limite, Deus enrosca na mão aquela corda e puxa de uma vez. E quando puxa de uma vez, se cumpre aquilo que os nossos velhos pais pregavam antes, e hoje ninguém prega mais. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Israel acreditou que isso não ia acontecer. Deus manda mensagem sobre o cativeiro babilônico, e nem isso faz Israel se converter. E um dos profetas que falou sobre o cativeiro viu os dias de Joel. O profeta Jeremias enxergou com uma luneta telescópica, invisível e espiritual, o futuro, e ele gritou assim: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Cega e verão, diga comigo, cega e verão. Pergunte, o que é isso, pastor? Sobrevivência de uma nação. Israel era um povo da terra, viviam daquilo que a terra produzia. Eles tinham duas chances de sobrevivência num ano: safra e safrinha, cega e verão.
Na cega eles plantavam os cereais, no verão os frutos. Quando a cega não vingava, eles tinham esperança nos frutos. Quando os frutos vingavam muito, eles guardavam nos seus estoques, porque poderia ser que na cega não tivesse cereais. Então o que faltava, eles pegavam o que sobrava deles, iam nas nações vizinhas e trocavam com eles cereais por frutos, frutos por cereais. Aí vem o profeta Jeremias e diz assim: eu estou enxergando um tempo que nós nunca vivemos. Um tempo em que nem a cega e nem o verão vão funcionar, e Israel vai passar fome, vai padecer, e os seus filhos não terão comida, os seus pais não terão comida, os seus velhos não terão comida, os seus animais não terão comida. E Israel achou que isso era uma utopia, pois se cumpriu nos dias de Joel. Flávio Joséfos diz que o período de seca que veio sobre Israel no tempo em que Joel era um garoto foi tão terrível que o próprio Joel vai relatar no seu livro. As pessoas que estavam se casando, ao invés de irem para a noite de núpcias, ao invés de irem passear, deixavam o casamento pelo meio e vinham para o meio da rua. Homem e mulher, ao invés de copular, ao invés de manterem relações sexuais, porque esse é o presente do casamento, ficavam um de lá e outro de cá no meio da rua gritando: Deus, Deus, estamos morrendo. A Bíblia diz pela boca de Joel que os velhos iam para o meio da rua e rasgavam as suas roupas e jogavam cinzas na cabeça, gritando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. E Deus continuava de costas para eles. O choro das mulheres que casavam e dos homens não tocou Deus. O choro dos velhos também não. A Bíblia diz no livro de Joel que as mulheres que estavam amamentando pegavam seus bebês e colocavam no solo quente. O chão queimava os bebês e o sol também. E os bebês gritavam para ver se isso tocava o coração de Deus. E nem isso tocou o coração de Deus. Por último, no desespero, a Bíblia diz que os fazendeiros pegavam as vacas magricelas, magérrimas, pele e osso, à beira da morte, as ovelhas à beira da morte, e traziam para o meio da cidade. Então eu quero que você tenha essa visão. Parece a visão de um filme daquele The Walking Dead. Imagina onde só tem zumbis. Imaginem velhos seminus deitados no chão, bebês aos gritos, homens e mulheres recém-casados, adolescentes, crianças. Some-se a isso ovelhas, vacas, que começavam a mugir, a balir. Foi misturando aquele som. Aquilo foi subindo não como um clamor, mas como um clangor. O que é um clangor? Se o clamor é um grito, um gemido, o clangor é um grito com um gemido misturado com um desespero. Quando isso saiu da terra e atravessou o primeiro céu, o segundo céu, quando entrou dentro das pairagens onde está Deus, a Bíblia diz que Deus não ouviu o grito, Deus sentiu o cheiro. Coisas que poucos entendem. O nosso clamor ou a nossa adoração sai da terra em forma de barulho, mas quando chega no céu, o Espírito Santo filtra e transforma o barulho em cheiro. Por quê? Porque tem muita gente que faz barulho como uma lata vazia, é só da boca para fora. E Deus não se ilude com essas coisas. Então é filtrado, só chega diante de Deus, nas narinas dele, aquilo que é perfeito, aquele clamor perfeito, um arrependimento perfeito, um choro perfeito, um clamor perfeito. E quando juntou animais e tudo que existia, Deus sentiu o cheiro. Quando Deus sentiu o cheiro, Deus disse: o meu povo se arrependeu. Me arrepiou o corpo inteiro. O meu povo se arrependeu. Então é hora de receberem o pagamento quando há choro. É hora do avivamento. Avivamento vem do verbo avivar, pegar o que está morto e ressuscitar. Avivamento é pegar aquele que está meio morto e trazê-lo de volta à vida. Pastor, meio morto? Sim, é uma expressão bíblica. Já leram na Bíblia sobre alguém estar meio morto? Certo homem saía de Jerusalém e descia para Jericó. No meio do caminho foi atacado por salteadores, que além de espancarem ele, o roubaram e deixaram ele à beira do caminho meio morto. Pergunte: o que é meio morto, pastor? Estado de coma. Já viu alguém em coma? A pessoa fica com os olhos abertos, mas não enxerga nada.
Ela não é paralítica, mas as pernas não caminham. Ela não teve um derrame, mas os braços não funcionam. Ela não é muda, mas não sai som da boca dela. A única coisa que acontece com quem está em coma são os ouvidos. Eu sei disso porque o meu pai ficou em coma antes de morrer. E o Dr. Mário falou para mim, ele não vê, ele não se move, mas ele escuta tudo. Pode falar que ele escuta. Avivamento é pegar o que está meio morto, que ainda escuta, e fazer entrar dentro dele a vida, entrar dentro dele a vontade de voltar a viver, a vontade de ver a sua mão se mexer. A pessoa que está em coma, quando volta do coma, ela diz para todo mundo, eu já li relatos disso, eu tentava mexer a minha mão e ela não mexia, então por um tempo eu desisti de fazer ela mexer. Eu tentava mexer meu pé, mas ele não mexia, então eu parei de mexer. Mas de repente veio uma vontade de viver, e eu fui forçando, até que a mão funcionou, o pé funcionou, até que os olhos funcionaram. Avivamento é isso. Avivamento é quando eu e você, digo eu e você porque eu também preciso de um avivamento. Não é porque eu estou pregando aqui hoje que eu não preciso de um avivamento, porque muitos de nós, falo de nós pregadores e pastores, e é hora de fazer o meia-culpa. Muitos de nós acabamos pregando apenas no automático. Nós decoramos mensagens, nossa mente está cheia de conhecimento. Nós sabemos o momento em que o povo grita ou pula. É muito fácil manipular uma multidão. Eu estava num congresso lá em Belém do Pará alguns anos atrás, e deram o microfone para o Jader Barbalho. Jader Barbalho, um homem que só Deus na causa, um miserável de um político que só Jesus. Deram o microfone para ele. Olha, já tinha falado antes dele, pastor Takayama, pastor Zé Wellington, os maiores do Brasil, e a multidão só olhando, porque era uma palavrinha de 5 minutos. Jader Barbalho com 5 minutos olhou para aquele povo e disse, eu estava no meu avião e falei, Deus, o que falarei para os meus irmãos? E o Senhor disse a mim, fale da mulher adúltera e diga, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Desabou a igreja começaram a falar em línguas, o povo entrou no mistério, os pastores do púlpito não entenderam nada. Tanto que o pastor Zé Wellington terminou aquilo brincando, pegou o microfone e disse, senhor Jader, na minha igreja tem um lugarzinho para um presbítero lá, se quiser congregar com a gente. Então não é pelo belo falar, muitos de nós às vezes agimos e vivemos no automático. Quem me acompanha nas pregações sabe que um dia eu comentei que eu preguei quase 5 anos apenas por pregar, sem sentir o que pregava, porque entrei no automático. Nós passamos por crises, e como nós não temos a quem recorrer, como nós não podemos recorrer a ninguém, porque uma coisa é quando você está aqui embaixo na pirâmide, você tombar, qualquer coisa que você fala, alguém te ajuda a levantar. Mas quando você chega no topo, se você tombar, você derruba um monte de gente com você, você não tem a quem recorrer. Tem uma fase da vida, Genor, que aquilo que nós somos se torna menor do que aquilo que nós representamos. Eu vou falar de novo. Existem fases da vida que aquilo que eu sou é menor do que aquilo que eu represento ser. E por isso, quando chegamos a essa fase, nós não pensamos mais em nós. Pensamos na família, pensamos nos membros, pensamos nos congregados, porque qualquer flecha que me atingir, atinge todo mundo. E em nome disso, nos tornamos super-homens. Pelo menos atuamos como super-homens. Como não temos com quem conversar, entramos no quarto na calada da madrugada e gememos. E quando Deus tem misericórdia e nos ajuda, a gente sobrevive. E quando Deus às vezes nos testa, ficamos isolados. Então quando eu digo que um avivamento precisa vir não apenas na igreja, mas sobre o altar, eu me incluo nisso e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Porque Deus, foi Ele, não fui eu. Foi Ele que pegou joias de ouro e colocou dentro de vasos de barro. Eu vou falar de novo, porque tem crente que acha que o pastor tem que ser super-homem. Ei, se eu sou uma pessoa sábia e eu tenho riquezas, eu pego essas riquezas e coloco num cofre bem guardado à prova de fogo. Eu vou lá no Fort Knox, nos Estados Unidos da América, e coloco minhas joias entre o ouro que lá está. Isso é o que faz uma pessoa inteligente, sim ou não? Então me explique por que Deus pegou dons que não tem dinheiro que compre. Dons que pessoas dariam casas, fortunas, casamentos, dariam riquezas, dariam fazendas. Eu já tive diante de pessoas assim, autoridades do Brasil, que diziam, eu queria ter a metade do dom da oratória que você tem, mas não tenho. O que eu faço? Como eu faço? Não tem explicação, porque não vem da horizontal, vem da vertical. Aí vem Deus e coloca dentro de mim, do Agenor, dentro do Lincoln, dentro desses homens e mulheres que estão aqui, do Giovanni, do Roberto, talentos incríveis.
E aí a gente entra em parafuso e diz: Deus, mas eu não mereço, eu não poderia, Senhor, E Deus sabe o que Ele faz lá do céu. Um dia eu perguntei por quê, Ele só disse assim: eu vejo o que vocês não veem. Porque vocês veem o agora, eu vejo o futuro. Que nesta noite comece um poderoso avivamento. Que nesta noite os mortos ressuscitem. Eu não sei se está sendo transmitido ou se vai transmitir. Que você que está assistindo, ouvindo, ressuscite onde você estiver. Não me interessa se você pulou carnaval ontem igual um cabrito até as 4 da manhã, porque o ontem já não existe e o amanhã ainda não chegou. Só temos o agora. É o agora que importa nesse momento. Não me interessa como você entrou aqui dentro, não me interessa o que as pessoas falaram para você, não me importa se esse veneno que está dentro da sua bolsa, a senhora disse que iria usar daqui a pouco. Deus manda te dizer que é uma decisão sua. Mas se você nesta noite acreditar que o avivamento de Deus pode chegar, por favor, faz o seu gemido subir, faz o seu pedido subir. Deixa a sua voz sair desta terra. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus nesse lugar. O Senhor não te trouxe aqui apenas para você fugir do carnaval. Você não é covarde. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma unção, um despertamento, uma graça, uma glória. O Senhor vai renovar os seus talentos e eles serão 10 vezes mais poderosos. Eu tenho pena, não deveria, mas eu estou com pena do diabo nesse carnaval. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor vai fazer uma de libertação. Vai haver um tempo de milagre. Só quem quer isso dá mais um grito de glória e tome o seu assento. Avivamento só vem quando a igreja clama, quando alguém se arrepende. Avivamento não são curas. Tanto que lá no Kentucky não está tendo cura. Avivamento não são sinais. Avivamento é um estado de espírito. Eu costumo dizer que avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero. Eu grito. Antigamente eu não entendia. Eu falava, eu grito porque tem uma coisa que me pega. Já ouviu falar disso? Tem crente que fala assim: por que você pular? Tem uma hora que um negócio me pega, né? Uma vez eu falei isso para uma amiga, eu falei: é um encosto? E eu falei: tá louco? Eu falei: mas se tem um trem que te pega. Aí eu fui tentando melhorar, eu disse assim: não, na verdade é algo que me pega. E alguém fala: qual é o nome desse algo? Eu não sabia, eu era ignorante. Hoje eu entendi que não é uma coisa e não é algo, é alguém. Olha que coisa linda, vou falar de novo. Não é algo dentro de mim, não é uma coisa dentro de mim, Giovanni, é alguém que está dentro de mim. E quem é esse alguém, pastor? É o Espírito Santo. É o Espírito que vai ser derramado sobre toda a carne. Será derramado sobre toda a carne se essa carne quiser, se essa carne desejar, se ela pedir, se ela se sacrificar, se ela pagar o preço. Albert Einstein, o pai da física, disse assim: é loucura alguém praticar a mesma coisa todos os dias e depois disso esperar um resultado diferente. Olha que sabedoria, anota aí. É loucura você fazer a mesma coisa todo dia esperando que vai acontecer uma coisa diferente. Se você faz a mesma coisa todo dia, o resultado é o mesmo. E aí você entra culto, sai culto, entra igreja, sai de igreja. Você fica pulando de galho em galho, procurando algo que não existe nos lugares. Só existe dentro de você. Como assim, pastor? Você fica procurando profeta aqui ou acolá. Eu falava agora há pouco com a Genor. Os crentes amam uma adivinhação. Falou que vai ter um adivinhador no culto. Meu Deus do céu, aí até quem não é crente vem atrás. Todo mundo quer uma adivinhaçãozinha. Você não precisa correr atrás de profeta, porque o maior profeta da sua vida você despreza. Não, pastor, despreza. O maior profeta da sua vida, você vê ele todo dia e você ignora ele. Você, pelo contrário, quando ele diz assim: você não presta, não vai a lugar nenhum, você é um derrotado, é um fracassado,
Quem é esse profeta, pastor? É você mesmo. Quando você olha na frente do espelho, o que é que você vê? Se você não acreditar em você, quem é que você espera que acredite? A sua mulher? Seu marido? Seus filhos? Todos eles são agregados. Tudo que está no seu exterior é agregado. Somente você pode determinar o seu futuro. Deus, o próprio Deus, quando determina uma coisa sobre alguém, se a pessoa não aceitar, Ele muda. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Vem Deus e diz, porque a palavra de Deus é uma só, não é papo reto. Isaías, vai naquele rei e fala para ele, do leito em que subiu não desce, vai morrer. O profeta falou, Deus falou, todo mundo espera a morte, sim ou não? O rei não podia ajoelhar porque estava doente. Ele conseguiu virar o corpo para a parede. E ele só disse uma coisa a Deus, pergunte o quê? Eu tenho sido fiel. Eu tenho sido fiel na minha doença, na minha fraqueza. Quando ele disse isso, Deus mudou a sentença. O profeta está saindo da escadaria do templo, Deus diz, volta. Eu imagino o profeta dizendo, já acabou, já tem que enterrar o homem. O Senhor diz, não, estou mudando a sentença. Mas o Senhor não pode mudar, o Senhor é Deus de uma palavra só. Eu não devo satisfação a você, não devo satisfação a você, não devo satisfação a você, não devo satisfação a ninguém. Existe um mistério em cada um de nós, anota isso. Tem um mistério que é entre você e Deus. Vou falar de novo. Há um mistério entre você e Deus que ninguém pode se meter. E ninguém vai entender. E os que não vão entender vão te julgar. E o que eu faço, pastor? Beijinho no ombro para eles. Se vierem falar que você manda procurar um tanque cheio de roupa suja, vai lavar a roupa. Ah, mas não tem mais nem menos. Quem me chamou não foi você. Quem me escolheu não foi você. Quem me escolheu está sentado acima das estrelas. Ele viu algo em você que ninguém viu. E Ele te ama tanto que me trouxe hoje aqui só para te falar: vai acontecer um avivamento na sua casa. Estou com meu corpo todo arrepiado. Anote, tem coisas que Deus pede a mim que nunca vai pedir a você. E tem coisas que Deus pede a você que nunca vai pedir a mais ninguém. Por quê? Vai entender. Pastor, quando eu não entendo, o que eu faço? Aceita. O que você não consegue entender aqui, aceite aqui. E dê tempo ao tempo. Porque o que hoje é um mistério, amanhã será revelado. Todas as lutas que eu passei na vida, eu nunca tinha entendido porquê. A Genor me acompanha há muitos anos. As piores lutas que eu passei foi com a religião. Os piores perseguidores da minha vida, carrascos, foram pastores. As únicas pessoas que têm poder de te magoar são aquelas que você ama. Então quando você vê uma pessoa magoada, é porque ela foi machucada por alguém que ela acreditava, em quem ela amava. E não tem quem suporte ser traído por aqueles que deveriam te proteger. Eu sofri demais, falei, Deus, para que tudo isso? E Deus sempre em silêncio. Aí Deus me levou para a política. Aí eu entendi. Se Deus não tivesse me forjado, porque quem sobrevive em uma igreja, anota aí, quem sobrevive em uma igreja evangélica, em um ministério, principalmente pentecostal, por 5, 10 anos, podem colocar você no Iraque, pode mandar você para a Síria. Vou falar de novo. Se você sobrevive dentro de uma igreja evangélica, pode colocar na sua frente o exército da China inteiro, eles se levantam para cair. Nada na sua vida é por acaso, nada, nada. Pense numa coisa que você está passando, há um propósito para ela. Pastor, mas eu não entendo. Eu também não. E o que eu faço? Aceita, suporta, aguarda. E entenda que você está no centro da vontade de Deus. Mais cedo ou mais tarde vai dar certo. A morte está proibida de te tocar.
A unção que Deus te deu, ela não te blinda da mágoa, ela não te blinda da dor. A unção que Deus te deu é um revestimento para essa hora em que você está atuando. Quando você vai pregar, ela te reveste. Você vai cantar, ela te reveste. Você vai orar, ela te reveste. Você acabou de orar, acabou de pregar, ela sai. E aí, pastor? Aí aguenta o tranco. Porque a unção atrai o que presta e o que não presta. Ela atrai a atenção das pessoas que te admiram, mas ela atrai a inveja daqueles que não te entendem. E o invejoso não é aquele que tem raiva daquilo que você tem, não, ele tem raiva do que você é. O invejoso não quer o que você tem, ele quer ser você. Ele queria estar lá, ele queria fazer, mas não é a vez dele, não chegou a vez dele. Então ele que vai falar com Deus. Agora cumpre a você aguentar. Ah, pastor, mas vão me tomar. Ninguém toma o que Deus dá. Eu sou uma prova disso. Ninguém toma o que Deus dá. Eu já contei, a minha consagração foi a consagração mais esquisita do mundo. Eu não fui consagrado a pastor no Brasil porque os meus pastores falavam que eu não tinha chamada, não tinha vocação. Jesus curava, levantava paralítico, batizava com o Espírito Santo. Eu pregava, Jesus fazia as coisas e salvava. Ninguém me perguntava, por que Jesus cura quando você prega? Por que Jesus batiza com o Espírito Santo? Não, eles perguntavam assim, por que você não é consagrado? Se você tem tanto, por que você não tem a carteirinha? A preocupação era maldita a carteirinha. Então imagine eu, pastor Marco Feliciano, um dos pastores mais conhecidos do Brasil e hoje do mundo, não fui consagrado pelos meus pais. Pergunte por quê. Eu não posso dizer que não eram pais porque eram, mas eram pais abusivos. Porque o verdadeiro pai não tem ciúmes do filho. O verdadeiro pai, ele quer que o filho seja melhor do que ele. O verdadeiro pai é aquele que fala assim, meu filho vai onde eu não fui, e ele vai fazer de tudo. Ele dá a vida pelo filho, sim ou não? Mas eu cresci no ministério onde os meus pais queriam me matar, onde eles queriam tomar tudo que Deus havia me dado, dizendo que eu não tinha vocação nenhuma. Quantos amigos meus que tinham chamada como a minha pararam para ouvir homens e terminaram sem nada? Eu tenho um amigo que pregava 10 vezes mais do que eu, hoje é espírita. Eu tenho um que virou feiticeiro. Outros viraram ateus, porque não aguentaram a prova. Achavam que o homem tomava aquilo que Deus dava. Eu sempre fui ignorante, porque eu moro no meio da roça, era cortador de cana-de-açúcar, mas eu acho que Deus me deu essa habilidade de ser resiliente. Quando alguém fala para mim assim, você não vai, aí que eu falo, eu vou. Eu vou andando, se não é para ir andando, eu vou me arrastando, se não é para ir me arrastando, eu vou ajoelhado, se não é para ir ajoelhado, eu vou rolando, e quando acabar as forças, eu estou rolando, mas eu paro de barriga para baixo, porque aí vem o meu Deus e implanta um par de asas nas minhas costas. Aí eu paro de andar e começo a voar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está dizendo, você vai sair daqui ressuscitado, vai sair daqui vivo. Ninguém toma o que Deus te deu, porque o que está chegando sobre a sua vida ninguém vai entender, e não é para entender, vão ter que aceitar. Eu encerro aqui. Um dos maiores avivamentos do Velho Testamento, Agenor, é o nascimento de Samuel. O nascimento do profeta Samuel, Bispa Ingrid, é um dos maiores avivamentos do Velho Testamento. Tanto que Samuel é o único homem do Velho Testamento que tem um ministério tríplice. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz. Só que para ele nascer, Deus é obrigado a abrir o ventre de uma mulher estéril. Não sei se você já parou para meditar. Por que Deus vai fazer a estéril dar à luz a um filho? E detalhe, ela faz uma promessa antes de Deus dar o filho: quando ele nascer, eu devolvo ele para o Senhor. A Bíblia diz que o menino foi desmamado e ela entregou ele na igreja. O menino nunca saiu da igreja. Ele ouviu a voz de Deus falando, Samuel, Samuel, dentro da igreja. Tanto é que o sacerdote dormia ali do lado, ele foi falar com ele.
Se você ler o texto, a Bíblia vai dizer assim: nos dias de Samuel, as visões eram raras e não havia mais palavra. O menino era criado dentro da igreja e não conhecia Deus. O que isso mostra? Que Israel tinha chegado no ápice da sua miséria. Uma nação criada por Deus que não cria mais em Deus. Uma nação que foi criada para adorar a Deus que não adorava mais a Deus. Um sacerdote que deveria ensinar o caminho, e o menino criado do lado dele não conhecia a voz de Deus, não tinha visões, não tinha revelações, não tinha palavra. Então não há um tempo pior do que esse. E é nesse tempo que Deus faz nascer Samuel. Ana não é só uma mulher na Bíblia. Ana representa uma igreja. Uma igreja bonita, porque ela nunca teve filho. A mulher que não tem filho, o corpinho é bonitinha. Sim ou não? Por que você acha que o marido amava mais Ana do que Penina? A coitada da Penina tinha um filho a cada ano. Um bebê aqui, outro aqui, 2 na barriga e empurrando um carrinho com o pé. Ele olhava para a Penina, não sabia se ela estava de frente ou de costa. Aí ele via a Ana, corpo de violão, nunca teve filho. É essa aqui que eu amo mais. Entenderam aí ou não? Ana era uma igreja bonita. Era uma igreja rica, porque era mulher de um fazendeiro, dava mais coisas para ela do que para o Senhor. Era uma mulher rica, era uma mulher bonita, era uma mulher amada, mas era estéril. Retrato da igreja moderna. Bonita, rica, amada, mas estéril. Não converte mais ninguém, não muda mais ninguém. Na minha época quando jovem, eu ia na cadeia pregar o evangelho e ganhava os presos. Hoje você chega na cadeia, todo mundo já é crente. Converteram lá, pastor, não, os crentes estão sendo presos. Nós temos crente assassino, traficante crente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Uma igreja que está estéril. E aí Deus precisa levantar uma Penina para dizer para ela: do que adianta ser bonita se você não muda a sua geração? Do que adianta ser rica se a sua riqueza é só um orgulho para você, você não usa ela para o reino? Foi aí que a ficha de Ana caiu e ela foi orar. Quando ela foi orar, veio alguém, um sacerdote cego, disse: você está bêbada. Ó, que época! A mulher estava chorando e o outro achou que ela estava bêbada. E não é que nasce Samuel? E quando Samuel nasce, Deus chama ele pelo nome. E quando Deus chama ele pelo nome, Deus diz assim: eu te levanto para julgar a casa de Eli, e eu vou te dar um ministério único. Você quer ver o que é avivamento? Lê na sua casa o capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. É de assustar. A Bíblia diz: e Saul queria matar Davi, e Davi correu para a casa de Samuel lá em Ramá. E lá em Ramá, Samuel, sabendo que Saul viria, Samuel chamou os profetas e começaram a orar. E começaram a orar, e o Espírito de Deus tomou a casa, e começaram a profetizar. E Saul descobriu que Davi estava lá em Ramá com Samuel, e mandou os soldados buscar Davi. Soldados, assassinos, homens violentos, sanguinários. A Bíblia diz: e quando os soldados chegaram em Ramá, o Espírito que estava com Samuel pegou os soldados, e os soldados começaram a profetizar, e começaram a adorar. A notícia chegou lá: Saul, seus soldados estão avivados. Saul disse: é impossível. Mandou outra tropa, segunda tropa. A Bíblia diz: quando a segunda tropa de Saul chegou em Ramá, o Espírito de Deus tomou a tropa, e a tropa começou a profetizar. Saul não acreditou e mandou a terceira tropa. A Bíblia diz: quando a terceira tropa chegou, o Espírito de Deus tomou a terceira tropa. Quando chegaram e falaram: Saul, está todo mundo avivado. Saul disse: eu quero ir lá para ver. A Bíblia diz que quando Saul estava entrando na cidade, o Espírito de Deus pegou Saul, e Saul entrou profetizando. Quando ele chegou perto de Samuel, ele viu que ele, um homem assassino, invejoso, estava profetizando. A Bíblia diz que ele tirou a roupa e ficou pelado, e passou a tarde inteira chorando e profetizando, chorando e profetizando. É esse tipo de avivamento que Deus está reservando para nós. Não, eu vou falar de novo porque você não entendeu. Deus está reservando o seguinte avivamento: uma estéril vai gerar um filho.
esse filho se levantará com dons que nenhum outro filho teve. E onde esse filho estiver congregando, profetizando, dirigindo culto, libertando, quem chegar perto dele pode ser assassino, pode ser bandido. É chegar perto, o Espírito vai se apossar dele e vai haver um avivamento. É esse tipo de avivamento que eu espero acontecer no Brasil, e eu não duvido que esse avivamento começa hoje à noite. Com quem, pastor? Com aquele que se candidatar. Alguém se candidata para ser o veículo desse avivamento? Então, pelo amor de Deus, fica de pé agora. Levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está à sua direita. Pede licença. Se a pessoa fizer cara feia, fala: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Está velho, de barba branca. Agarrou a pessoa para mim. Agora chacoalha ela até ela ficar irritada. Tem gente que nem para fazer isso presta, raça ruim. Sacode a criatura do seu lado com vontade, ainda que ela não queira, e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, seu ministério, sua família, sua história. Deus vai sacudir São Paulo e o Brasil. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e as servas. E então o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, e o poderoso grande dia do Senhor vai vir. E há de ser que quem buscar o Senhor vai encontrar, vai encontrar, vai encontrar. Feche seus olhos. Que namastu e andrevele cara lava choriandara.